Senhor. Boa tarde a todos do Brasil, boa noite a todos de Portugal e de Angola. Vou fazer só uma pequena abertura aqui para avisar a todos que nós estamos gravando. Eu sou André Ricardi, do PMI Capítulo São Paulo, e então, portanto, vamos gravar esse evento de hoje, depois vai ser disponibilizado para as comunidades aí dos 3 países envolvidos, e o anfitrião de hoje é o capítulo de Angola. Eu vou passar a palavra, então, para o Alcides, que é o atual presidente do capítulo Angola, e sejam todos muito bem-vindos, um ótimo evento para todos. Viva, André Ricardo, boa tarde. Miguel Vieira, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Viva! Boa tarde a todos os assistentes aqui do painel de hoje. Hoje trazemos para cá o Manda Chassicinga, que é engenheiro, que vai nos fazer aqui uma representação do tema ligado à construção civil, que é para dar continuidade àquilo que foi apresentado no primeiro painel, né, na semana passada, e viemos hoje com aqui mais um tema. Então eu não vou roubar muito tempo, vou passar a palavra aqui ao Manda Chassicinga, que é voluntário do PMI Angola. Manda, obrigado aqui por ter acedido ao nosso convite, por representar aqui o Chapter Angola, e desejar-te aqui uma boa apresentação e tudo corra bem, Manda. Força! Muito obrigado, Assis. Boa noite a todos, boa tarde, Brasil. Conforme referido, eu sou Manda Chassicinga, sou membro do PMI Angola, e obrigado pelo convite. Sinto-me, de facto, muito honrado por fazer parte deste webinário. Eu sou formado em Engenharia Civil, sou gestor de portfólio no setor da construção. Aqui em Angola, existe na região leste, onde eu faço, a minha função é entregar os benefícios das estradas e o desenvolvimento habitacional. Sou membro da Ordem dos Engenheiros da Angola e sou responsável pelo escritório de apoio profissional e programa de apoio profissional. Nós chamamos isso a vida profissional de engenheiros. É um programa da Ordem que ajuda os seus membros para se manter relevante quanto ao desempenho das suas funções. Durante esta pandemia, o confinamento, aproveitei e tirar uma certificação com a Operan Academy sobre o ISO 19650, que é a gestão de informação. E aqui a nível da Ordem de Engenheiros, somos responsáveis pela iniciativa BIM.AO, conforme feito por Assis. Sou membro voluntário do PMI Angola Chapter e voluntário do PMI Africa Conference 2020. Para o tema de hoje, eu tendo em conta que nós convidamos várias pessoas, e tendo em conta que o tema em si junta 3 assuntos principais, que é as aquisições, os contratos e a inovação. Eu vou fazer uma certa abordagem de cada tema, e depois, mais tarde, poderemos partilhar aquilo que nós estamos a fazer a nível da Angola, no sentido de apanhar esta onda da inovação e tentar tirar proveito das tecnologias de inovação no setor da construção. Então, irei fazer uma breve introdução. Irei falar um bocadinho sobre os métodos de entrega de projeto, a digitalização, a identificação das partes interessadas que ficarão impactadas por essa transformação. Depois, irei partilhar um bocadinho o que nós temos como um plano de comunicação da visão das pessoas que devem assumir a liderança desta transformação, depois as oportunidades que essa transformação traz para Angola e para muitos jovens angolanos que estão envolvidos que querem se desenvolver no ramo de engenharia e principalmente na carreira de projetista. E depois vou apresentar um plano de transição, porque a inovação em si, por si só, não poderá funcionar sem vários aspectos, tal como aspectos legais e de metodologia. Então, irei aqui partilhar o que nós temos como plano de transição, alguns aspectos legais e um roadmap para ver um dia a inovação a ser uma realidade em Angola. Depois passarei às conclusões.
Ou seja, conforme que eu disse, nós temos dois aspectos principais, que é o procurement e a digitalização, ou seja, existe uma certa convergência, e isso, a convergência é simplesmente a colaboração. O que é que nós temos que analisar primeiro o estado da arte hoje em Angola, ou seja, devemos primeiro identificar o que é que não está bem, ou seja, corrigir o que está mal, para poder chamar mais atenção a este tema e conseguirmos, então, a começar, então, a transformação. O que é que nós temos? Nós, aqui a nível da Angola, a divisão de projeto é um prato comum, ou seja, quando o projeto, antes de começar, as partes interessadas vêm com várias alterações, vários pedidos de esclarecimento. É uma coisa que nós precisamos de corrigir. Na forma como as pessoas aqui no mercado fazem os seus orçamentos, ou seja, prevê já de antemão 30% de desperdício, isso é enorme, isso representa muito dinheiro e em função da dimensão dos projetos, e depois existe também face a fragmentação do suprimento na cadeia de valor do setor da construção, existe aquela falta de compatibilização de várias especialidades, existe várias reparações nas obras que recém-concluídas, ou seja, uma obra que acaba hoje, ainda tem reparações às vezes profundas, isso é algo que tem que se corrigir, e muitos dos nossos projetos em Angola não têm as telas finais, ou seja, as build. E isso, normalmente, hoje, se a gente optar pela tecnologia e inovação, vários destes problemas poderemos facilmente ultrapassar. A título de exemplo, nós temos um programa de apoio, um programa de intervenção nos municípios. Aquele programa, imaginemos, tem 2 mil milhões de dólares, ou seja, olhando para os grandes números, aquilo que indica, face aos desperdícios que a gente já tem dentro das nossas estimativas, representa sensivelmente 400 mil dólares que nós vamos desperdiçar por falta de compatibilização, por falta de projeto executivo pronto e claro para todas as partes interessadas. E isso é uma coisa muito grave, que nós acreditamos que se a gente optar pela inovação, se a gente aceitar a tecnologia, nós poderemos facilmente poupar muito dinheiro para as gerações. Para quem não é engenheiro civil, eu vou tentar explicar o que é isso. Muitas das obras, o que fazem? Compram o aço no mercado, levam o aço para o estaleiro e produzem os tribos. E normalmente nas medições, esses tribos, o comprador, ou seja, o dono da obra, compra algo que não vai usar, ou seja, é desde já desperdício. Então, se houver compatibilização e se houver colaboração, é possível que esse material venha dos fornecedores já com as medidas prontas a ser utilizado, ou seja, e poderá existir uma redução de custo brutal na cadeia de valor do setor da construção em Angola. E isso requer colaboração. E então, essa questão, como todos sabemos, é a transferência de risco entre as partes. E há uma diferença muito grande entre o método de entrega de projetos e o tipo de contrato. Quanto ao tipo de contrato, nós em Angola, para quem tem contato com o PMBOK, nós em Angola temos o preço, o valor global, que é o primeiro, e a revisão de preço e sensivelmente o contrato por percentagem. E conforme nós podemos ver, ou seja, a forma que nós temos os nossos contratos, os riscos ficam sempre do lado do empreiteiro. E nós acreditamos que, aceitando a inovação, eu acredito que o Estado poderá transferir os riscos corretos para o empreiteiro, porque na falta de definição de alguns aspectos do contrato, isso tem estado a aumentar a incerteza na forma de fazer as propostas e o dono de obra às vezes paga muito caro por uma coisa. Se tivesse mais colaboração e mais input das partes interessadas, poderá diminuir sensivelmente
os custos das obras. Quanto ao método de entrega do projeto, ou seja, nós, essencialmente, aqui em Angola, o que nós fazemos o método design bid build, ou seja, dono de obra procura um arquiteto, um consultor e prepara o projeto e dá um empreiteiro, e o empreiteiro posteriormente procura um subempreiteiro e o subempreiteiro, seus fornecedores, fazem, então, cumpre com os requisitos do projeto e entrega o projeto. E esta separação, essa separação na cadeia de valor de construção introduz riscos. Estes riscos, muitas das vezes, para mitigar, vários atores põem as contingências. E o que nós achamos é que se o dono de obra, ou seja, o dono de obra, se aceitar a inovação hoje no setor da construção permite a colaboração, e a colaboração vai diminuir a incerteza, e essa incerteza pode facilmente se transformar em redução de custo e de prazo. O que é a colaboração hoje e o tipo de contrato, o método de entrega de projeto que mais pode se adequar é o método integrado de projeto, que é o dono de obra junta o arquiteto, o engenheiro, o subempreiteiro, o seu fornecedor, no sentido de trazer a melhor solução. E isto reduz sensivelmente o custo e o prazo, porque o tipo de entrega promove a colaboração, e a colaboração promove a transparência, e essa transparência normalmente traduz em poupança em redução de custo e poupança de dinheiro, de valor dos projetos, e reduz sensivelmente os pedidos de esclarecimento, erro e omissões, porque existe um certo envolvimento mais cedo dos atores que vão entregar o projeto. A título de exemplo, o método tradicional que nós temos hoje, a parte aqui inferior, ou seja, face ao método integrado, existe sensivelmente 20% a 30% de redução, quer de prazo e quer de custo. E a inovação sustenta as duas, e, se é possível acelerar, tirar proveito, ou seja, o dono da obra pode escolher das duas formas e entregar os seus projetos. Conforme nós dissemos, a forma fragmentada como é o mercado no setor da construção, se não houver integração, existe sempre um custo adicional, porque qualquer mal-entendido das partes escritas traduz-se em custo. Então, o que é que será o método de entrega, tipo de contrato e a inovação? Vamos analisar um bocadinho como é que a inovação intervém na forma como entregamos os projetos. O método atual que nós temos aqui em Angola, frequentemente que nós conhecemos, é o dono da obra procura o arquiteto e prepara as peças de projeto e manda para um concurso, depois adjudica essas obras. Esse método, o risco de definição do escopo do projeto é tão alto, e a inovação é essencialmente muito baixa, porque o método em si quase não promove a inovação. E se nós quisermos evoluir e promover a inovação, acredito que o nosso maior comprador deverá evoluir para as outras formas, para os outros métodos de entrega de projeto, que é principalmente o IPD e os PPPs, porque aí tem maior oportunidade para inovação, e nós acreditamos que neste momento, com o confinamento social, eu acredito que a colaboração e a inovação e o método integrado de gestão de entrega de projeto pode vir a beneficiar. Conforme acabei de mostrar, ou seja, o método atual, o dono de obra tem riscos muito altos quanto à definição do projeto, e o método integrado o risco fica com os fornecedores, ou seja, posteriormente o dono de obra ficará sempre com um produto pronto para funcionar. E alguém perguntou-me, então, como é que agora a inovação pode funcionar no método atual?
e eu respondi a dizer que o dono de obra na mesma pode desenvolver, por exemplo, os modelos BIM, no BIM, e depois disponibilizar isso para os seus fornecedores, e os seus fornecedores devem ter a capacidade de garantir que os modelos que estão a receber têm todos os elementos necessários para a execução do projeto. Ou seja, quer o método atual, quer o método integrado, normalmente a inovação consegue suportar as duas formas de entrega do projeto. Para falar um bocadinho, tentar situar um bocadinho a colaboração face a outro nível de comunicação, nós podemos dizer que o nível de comprometimento e foco nos objetivos entre a conversação, comunicação, coordenação, a colaboração situa-se a nível muito alto e isso é que pode, de facto, trazer vários benefícios à nossa comunidade. E a inovação hoje só traz benefícios para o maior comprador, que é principalmente o Estado, é quando este opta por um método de entrega de projeto que suporta a colaboração, tal como acabei de mostrar, porque é na colaboração onde a inovação tem mais impacto. E isso estamos a falar da interoperabilidade entre vários atores que intervêm na entrega dos projetos, principalmente dos projetos públicos. Então, o que isso traz? É a digitalização da construção, ou seja, nós, antes de ter os nossos patrimônios físicos, para reduzir os riscos, o maior comprador que estamos a falar nesse caso, que é o Estado, deverá passar para obter primeiro os patrimônios virtuais, porque só tendo os patrimônios virtuais que nós poderemos melhorar a produtividade nacional e a resiliência para os projetos e os ativos. O que isso significa? Nós precisamos, então, de identificar claramente o gestor de patrimônio, porque são esses que acompanham o ciclo completo da vida de um projeto e que permite, então, quando temos apoio desse gestor de patrimônio, é só assim que a inovação poderá acontecer. Então, o que nós temos a fazer hoje em dia em Angola? A comunicação da visão. Nós tivemos de identificar um bocadinho as partes interessadas quanto o impacto que essa inovação pode trazer. Eu e os meus colegas da Ordem dos Engenheiros fizemos, então, usamos este aqui, Mind Map, onde nós fizemos um mapeamento da extensão até onde isso pode chegar. Eu vou tentar fazer aqui se eu consigo fazer. Por exemplo, as dimensões da inovação, ou seja, hoje em dia temos os 2D, temos os 3D, que é a geometria que essencialmente os arquitetos conseguem produzir, e depois tem o 4D, onde entra a execuibilidade das obras e as durações, ou seja, nós tentamos primeiro identificar, hoje em dia, o estado da arte, quais são as dimensões da modelagem de informação. Depois, tivemos de identificar as oportunidades de carreira, tivemos de identificar qual poderá ser a forma e o caminho para implementar, tivemos de identificar aqui a área da aplicação, ou seja, fizemos um mapeamento até onde a extensão desta inovação, até onde isso poderá chegar. Ou seja, nós chegamos à conclusão que o gestor de patrimônio, as empresas que implementam os projetos, que acompanham o ciclo completo, é que devem ser, então, as partes mais importantes que nós deveremos abordar e sensibilizar. Há um colega também fez uma pergunta, dizer como é que o nosso famoso PMBOK vai se enquadrar nisso. Eu disse que não, existe a gestão organizacional, ou seja, a gestão de informação, que é o BIM, que é a metodologia BIM, funciona dentro do contexto dos ativos, dos patrimônios, e os patrimônios tem a gestão do projeto, e depois da gestão do projeto, isso funciona dentro da qualidade organizacional, ou seja, a entrega de informação e operação de utilização dos projetos, isso é do interesse principal de quem faz a gestão
dos ativos, ou seja, isso o BIM é o ISO 19650 e o BIM, o PMBOK é o ISO 21500 e o ISO, que são os nossos fatores ambientais, é o ISO 9001, é mais ou menos isso. É assim que nós podemos contextualizar o PMBOK dentro da inovação e da tecnologia. Então, o que era a proposta de valor do BIM das entidades públicas contratantes? E nós dissemos simplesmente que a colaboração é inevitável, quer na execução, quer na utilização, porque na execução ajuda a reduzir os prazos, os custos de trabalhos e produz menos lixo, tal como disse, quando as pessoas não colaboram, mesmo na compra de aço faz muito lixo e depois é preciso remover aquilo, depois é preciso tratar aquilo, ou seja, quando há colaboração, até produz, somos amigos do ambiente e durante a utilização, a manutenção principalmente também é facilitada. E o que é que nós dissemos ao maior comprador? Dissemos que hoje em dia nós temos essencialmente os nossos projetos em 2D, mas na realidade as pessoas que fazem esse tipo de projeto conseguem produzir uma geometria, conseguem adicionar algumas informações, mais dados e conseguem produzir a documentação. E esse conjunto é que garante de que várias partes interessadas no projeto possa intervir. E isso aplica-se a vários projetos de infraestrutura que nós temos no nosso país, até podemos sonhar um bocadinho mais para frente, usando a modelagem de informação. E isso tudo só precisa de uma coisa, é a oportunidade para mudar. O que nós também fizemos? Ou seja, a solução é única para várias necessidades. Para o dono de obra quer a redução de trabalho, ou seja, aquilo de fazer uma obra depois, a seguir começamos a partir. Os arquitetos também estão interessados em evitar retrabalhos empreiteiros. O fornecedor nem por isso. Os arquitetos e os empreiteiros poderá ser um novo mercado. Também os fornecedores podem ficar interessados quanto a isso, e o dono da obra está mais interessado na redução dos custos de capitais e os outros não estão, e depois o dono da obra gostaria de reduzir os litígios e ir aos tribunais discutir os problemas das obras, e os empreiteiros também estão interessados nisso. Os arquitetos gostariam de ter um negócio repetitivo, o dono da obra não está tão interessado, ou seja, conforme nós podemos ver, e tem várias necessidades, mas a solução é única, é criar um ambiente onde várias partes interessadas possam então colaborar, e a maioria das partes, e nós, povo, posso dizer, precisamos só de usufruir dos benefícios dos projetos. E é uma coisa importante que alguém dizia, que os donos de obra gostariam de reduzir os erros e omissões, e os empreiteiros também gostariam de reduzir os erros e omissões. Ou seja, a colaboração é que reduz sensivelmente os riscos de vários aspectos que aqui nós temos. E é uma particularidade, é que os donos de obra gostariam de reduzir os custos operacionais dos empreendimentos. Ou seja, as necessidades dos donos de obra vão além de qualquer outra parte interessada, e por isso o nosso foco na comunicação da visão vai mesmo para quem investe nos patrimônios. E é uma coisa também que nós identificamos nisso tudo, é que nas partes interessadas, é que o dono de obra, representante do dono de obra, gestor de patrimônio, projetista e empreiteiros gerais tem quase um denominador comum, são a maioria membros da Ordem dos Engenheiros. É por isso que nós estamos a tentar mobilizar o máximo possível dos membros dos colégios, porque nós temos nos colégios de Geografia, Engenharia Civil, os eletrotécnicos, são os primeiros que deveriam criar um ambiente de colaboração para poder um dia transferir esse conhecimento para fora. E não só, tem também alguns contatos com alguns colegas nossos arquitetos, advogados e acadêmicos, no sentido de dar, então, a vida a nossa iniciativa, que é o BIM-AO. O que nós, hoje, é o nosso foco? A nossa abordagem é vermos quem será o futuro gestor, quem será
o futuro engenheiro, quem será o futuro arquiteto. E é essa massa que nós estamos a tentar abordar no sentido de criar essa consciência para aceitar a inovação e a inovação ajudar a reduzir e a melhorar a qualidade das nossas obras aqui em Angola. Está tudo calmo assim, porque estão aí, ninguém quer fazer pergunta. André, está tudo bem? Estamos aqui todos, estamos a ouvir, mano. Ok. Então, há um aspecto, então, que deverá entrar em conta nesse caso, é a engenharia, a construção virtual e a legislação. O que nós temos, então, quanto à legislação? Nós falamos com os nossos colegas de que a inovação requer uma coisa muito boa, que é a confiança entre as partes, porque a tecnologia só tem duas coisas principais: de se tomar a melhor decisão e poupar dinheiro. E a pessoa que, fora disso, que é a pessoa que faz as nossas leis, precisa de ter confiança nisso. O que é que nós dissemos? Que em ambiente virtual é possível fazer o design, a engenharia, é possível planear, fazer o planeamento, é possível fazer a construção virtual e é possível até operar virtualmente os nossos patrimônios. Ou seja, em ambiente virtual é possível. E o processo de aquisição em ambiente virtual é tal e qual como nós fazemos hoje, só que quando estivermos a concluir as aquisições de um modelo virtual, o que nós teremos é um modelo virtual, não é ainda o próprio ativo. Ou seja, quem vier para fazer este ativo tem todas as referências necessárias para que, então, possa construir algo que possa beneficiar, ou seja, qualquer erro e omissões, qualquer incompatibilidade, qualquer indefinição, antes mesmo de começar um projeto, as partes podem, de facto, identificar. É uma coisa que nós consideramos que só pode trazer risco, pode reduzir os riscos e trazer vários benefícios para o nosso mercado, porque, conforme nós podemos dizer, a inovação reduz os erros de omissões, reduz o desperdício, reduz os prazos, aumenta a qualidade das obras. Tem vários aspectos positivos do que aspecto negativo quando nós optamos pela legislação. E o que é a legislação? Nós estamos a tentar mobilizar os nossos arquitetos, os nossos amigos advogados, no sentido de um dos passos deverá ser a definições comuns neste ambiente digital. A construção das propostas no futuro não deverá só ser o caderno de encargo, mas deverá também fazer referência a um modelo virtual. Nós, na nossa lei da contratação pública, tem uma possibilidade de fazer propostas variantes. É uma oportunidade, se calhar, que a proposta variante seja um modelo BIM. As obras virtuais, ou seja, deveremos ter, antes de ter uma obra real, passar por obras primeiro virtuais para garantir que temos obras compatíveis com a situação existente, e a liquidação de obras virtuais, ou seja, quando os fornecedores propõem um modelo virtual, alguém tem que fazer o processo de aceitação deste projeto virtual antes de passar para um projeto real. Deverá existir inspeção virtual, deverá existir um comissionamento virtual e mais posteriormente as telas finais ficam mais fácil. Ou seja, é uma oportunidade única que nós temos para melhorar a qualidade das nossas obras, criando um mecanismo entre a identificação de um projeto até o início da mesma, que este período que a gente tenha a possibilidade de ter um projeto virtual. E qual é a vantagem de ter esse projeto virtual? Mais tarde, a entidade pública contratante poderá comparar claramente entre o empreendimento digital e o empreendimento físico para garantir o nível de cumprimento dos requisitos dos projetos. E as propostas variantes deverão ser, também é no sentido
motivar no sentido de trazer mais pessoas para a inovação, exigir que, por exemplo, que propostas variantes a obras públicas sejam elaborada em ambientes virtuais, e que a legislação reconhecesse de que a construção de propostas deverá ter a geometria, ou que não só desenho em 2D e a documentação, mas deverá ter a geometria em 3D, os dados e a documentação, porque é só assim que isso equivale aos fornecedores do maior, ou seja, das entidades públicas, muitas vezes, como posso dizer, as entidades públicas contratantes, só fazendo isso, que irão chamar a vários fornecedores em optar pela inovação, porque a inovação tem esse aspecto de interoperabilidade. Normalmente, cada um poderá trabalhar com as suas ferramentas existentes e garantindo que as outras partes possam fazer a leitura da mesma sem que haja qualquer problemas de transferência de dados de um ambiente para outro. E depois a legislação deverá, conforme disse anteriormente, permitir a inspeção virtual dos patrimônios das obras, e deverá existir um comissionamento virtual. Esse aqui é um evento em que estive para ver como é que funciona este tipo de comissionamento virtual em alguns projetos. Ou seja, mais tarde nós deveremos ser capaz de fazer uma arquitetura virtual dos projetos públicos, e isso é uma ferramenta muito importante para engajar as partes interessadas, ou seja, com as comunidades. Fica a ver mais ou menos o que vem a seguir, ou seja, um desenho, uma placa nunca mais será o suficiente para entregar para sensibilizar as partes interessadas. E o que nós ainda mais dissemos é que a legislação deverá aproveitar a sinergia entre o método de entrega do projeto e a tecnologia, porque a tecnologia permite, de acordo com as necessidades, o nível de detalhe que é necessário para cada projeto, e entregar os valores muito mais cedo do que se possa pensar. Não haverá grande impacto. Então, qual é o nosso plano? Ainda tem alguns minutos. Qual é o nosso plano de transição? Nós deveremos fazer uma campanha de aceitação e promoção. Deveremos definir o que ter uma definição como os do BIM. Deveremos classificar esse aqui. É o mais importante. Devemos classificar os nossos materiais, criar incentivos, pedir por alguns projetos pilotos para ver o que é isso pode significar, e depois preparar os nossos jovens para as futuras competências, porque nós achamos que isso é uma oportunidade única, que muitos jovens hoje, por exemplo, recentemente vi um colega que acabou a universidade, trabalhou essencialmente sobre a metodologia BIM, e eu acredito que muitos jovens estão interessados na tecnologia, eles fazem isso com muita facilidade, e isso poderá garantir bons empregos para muitos jovens. E não só a forma de preparar os modelos inteligentes dos empreendimentos tem tanta informação que nós acreditamos que isso poderá ser uma boa fonte de transferência de conhecimento entre as gerações. Então, nós nos propusemos fazer um roadmap. Então, o roadmap o foco é melhorar os resultados, a eficiência e reduzir os custos no ciclo completo dos projetos públicos. Então, que nós dissemos, nós em fevereiro de 2005, nós submetemos, eu e alguns colegas submetemos a direção da ordem, a iniciativa BIM, e qual é a nossa ideia? É que nós deveremos
olhar para os aspectos jurídicos contratuais para poder, como posso dizer, para poder mobilizar as pessoas em confiar na tecnologia. A tecnologia não vai criar desordem, pelo contrário, é uma coisa segura e neutra. E depois criar incentivo na adoção da metodologia BIM, proposta de lei e condições de partilha dos contratos. E depois, quanto às especialidades, tentamos identificar as pessoas que trabalham nas medições dos projetos, que trabalham nas estradas, pontes, em instalações especiais, os arquitetos, os engenheiros de estrutura e os engenheiros eletrotécnicos e do Colégio da Geografia, e para que possamos trabalhar então numa base de processo entre as diferentes especialidades, no sentido de medir exatamente até onde isso pode nos levar. Isso depois temos alguns apoios de alguns empreiteiros e entidades públicas contratantes, no sentido de termos isso a funcionar e ver a partir do projeto piloto para podermos fazer então a inovação no nosso setor. Então, o que nós dissemos? Nesta fase, vamos centrar, tendo que estamos a começar há pouco, começamos ainda não temos sequer um ano, fomentar o envolvimento dos setores da indústria e acadêmico na promoção da inovação. Depois, poderemos desenvolver diretrizes, protocolos, código e norma técnica para facilitar a padronizar a inovação aqui em BIM, em geral, em Angola. Depois, educar, implementar e avaliar. Então, quais são as ações em curso quanto ao engajamento das partes interessadas importantes? A nível, nós separamos em duas, nós temos as pessoas individuais e instituições. Nós já contactamos alguns engenheiros, arquitetos, advogados, conforme dizem, temos as instituições, a Ordem dos Engenheiros de Angola, o Ministério das Obras Públicas do território já tem conhecimento sobre esta iniciativa e temos o apoio, e depois algumas empresas do setor estão a trabalhar nisso. Então, o que nós identificamos? Vários fornecedores têm na sua estrutura organizacional nível estratégico de gestão e técnico, e depois tem algumas funções de diretores, engenheiros de planeamento e aquisições, e são essas pessoas com quem precisamos de trabalhar no sentido de mobilizar para a gestão de informações dos patrimônios. Enquanto a liderança, nós achamos que, primeiro, isso envolve as pessoas, os processos, a tecnologia e, posteriormente, a política, e é só assim, essa forma de fazer que nós acreditamos que essa iniciativa do BIM Angola poderá chegar aos bons resultados, porque nós acreditamos que a liderança do setor público é muito importante, e porque é a partir destas entidades públicas em que as histórias de sucesso sobre os projetos piloto poderá ganhar maior apoio e maior aceitação. E depois o setor público e as entidades públicas contratantes eu acho que poderão ajudar na remoção dos impedimentos, e eles poderão, de facto, incentivar os adeptos para a inovação. E definir a expectativa quanto ao BIM no processo de concurso é uma coisa que nós, então, estamos a tentar fazer isso. E uma das outras coisas que nós fizemos quanto a isso é entrar em contato com o BuildSmart, ou seja, a empresa que garante a interoperabilidade entre vários participantes na cadeia de valor da construção, para criar um capítulo em Angola, porque a Building Smart tem uma, como eles chamam aquilo, Zoom, são esse tipo de especialidade para os aeroportos, edifícios, infraestrutura, caminho de ferro, e também ajuda quanto aos regulamentos, e nós achamos que será uma boa coisa no sentido de acelerar. Ou seja, as ações específicas neste momento é mais no engajamento das pessoas. Temos a iniciativa BIM, temos alguns contatos internacionais, fizemos alguns contatos com um professor de Portugal, o professor Aguiar,
professora guiar, para nos ajudar a fazer este plano de transição. Temos alguns eventos online para poder garantir a massificação e consciência de que a inovação está cá para ficar e vai nos ajudar na qualidade das nossas obras, mobilização do setor público e outros profissionais. E depois, mais tarde, nós temos uma atividade para avaliar o que é isso poderá custar, ou seja, as infraestruturas para ter os sistemas a funcionar. Conforme nós dissemos, já fizemos um dos grandes eventos de mobilização com o professor Aguiar Costa, o Antônio, e depois vamos fazer no dia 1 de agosto o impacto do BIM na indústria da construção com o João Paulo, e uma coisa que a Ordem está a apoiar era no sentido de um arquiteto falar com os engenheiros o que é que eles fazem, por exemplo, com a geometria. Depois, os engenheiros poderão pedir ao arquiteto outras informações necessárias para que os engenheiros possam perceber o que o arquiteto queria definir no projeto. Ou seja, nós queremos, a nível da ordem, a nível mais baixo possível, que profissionais possam definir os seus requisitos antes, para que o modelo seja utilizado para todas as especialidades. E depois, hoje tivemos, é verdade mesmo, hoje tivemos a aceitação do Ministério das Obras Públicas para falarmos da inovação no setor da construção em Angola. Será um evento online que nós vamos anunciar nos próximos dias à nossa comunidade. Uma das coisas que nós estamos a tentar evitar, que estamos a tentar informar a todas as partes, é que a construção civil não poderá ser tratada como se fosse commodities, porque as aquisições no setor da construção têm riscos associados e a tecnologia nos ajuda a reduzir esses riscos. E o que nós temos estado a fazer é garantir a confiança das partes interessadas quanto à neutralidade e segurança dos sistemas. Tá, meus colegas? Obrigado. Agora podemos responder umas perguntas. Muito obrigado a todos. Ok, manda a vela. O Alfredo já está batendo palma, eu também vou bater. Parabéns, muito boa a sua apresentação. Antes da primeira pergunta, eu vou falar aqui o comentário da Juliana Nunes, muito boa apresentação. É a primeira pergunta que nós temos aqui, eu vou pedir perdão se eu pronunciar o nome incorretamente. É o Chiamba Canivete. Boa noite, ilustre. O tema é de extrema importância e atual. E gostaria de saber quais serão os usos BIM, ou BIM, se preferirem, proposto na contratação em que se usará o processo colaborativo. Já se pensa em usar esses modelos para o ciclo de vida do empreendimento, facilitando assim a prática de manutenção, conservação do patrimônio construído? Uhum. Sim, normalmente o BIM permite, faz parte das coisas boas que o BIM traz, e neste momento nós estamos a tentar primeiro mobilizar as partes interessadas importantes no sentido de falarem sobre o tema, porque como é que nós hoje na Ordem chegamos a ter esse tema muito atual na nossa comunidade. É porque em 2018 houve uma revista do Ministério da Construção onde alguém escreveu sobre o BIM e dizia que o BIM era de extrema importância para o setor. E nós hoje usamos aquilo como referência para poder trazer o Ministério para a inovação. E eu acredito que com projetos piloto nós poderemos, de facto, evidenciar tudo que o nosso colega Canivete Chiamba acabou de se referir. Ok, muito bem. Próxima pergunta do Joelson Matos. Engenheiro Manda, quais são, na sua opinião, os grandes desafios na digitalização das aquisições no setor, quanto fundamentalmente a infraestruturas e recursos humanos? Ok, o maior desafio neste momento em Gerson, eu acredito que seja os recursos humanos.
nós em Angola ainda não temos o suficiente e precisamos de acelerar para termos profissionais que possam acompanhar na produção de informação para que os modelos possam, de facto, representar aquilo que é o anseio da classe profissional. Esse é o nosso grande desafio, não a tecnologia em si, porque a tecnologia já existe, é mais os recursos humanos para poder alimentar essa tecnologia. Muito bem. Eu perguntei aqui se alguém tem mais perguntas. Também, como não temos mais perguntas por enquanto registradas aqui, vou abrir aí, se alguém quiser abrir o microfone e complementar algum comentário com relação à apresentação e algum detalhe específico que o engenheiro Mandela Mandela não, o Mandela é o Mandavela. Mandela é da África do Sul. Mandavela. Sim. Mais perguntas? Alguém quer abrir? Microfone para falar. Oi, André. Tá vindo? Estou sim, Eduardo. Fique à vontade. Eduardo, tudo bem? Bem, boa você? Noite aí a todos os colegas de Angola e Portugal. Boa tarde aí para os amigos aí que estão acompanhando a gente do Brasil. Parabenizar o Manda aí pela apresentação, falando aí mais um dia sobre a área de suprimentos e todo esse desafio de inovação que a gente tem que demandar daqui para frente, né? E eu queria ressaltar alguns pontos aqui que o Manda colocou, fazer uma provocação aí para quem está nos acompanhando. O Manda, ele colocou alguns pontos interessantes aqui, né, que eu queria fazer um link até com a nossa apresentação da semana passada do nosso outro colega, o Marco. O Marco, ele contextualizou a questão do momento que a gente vive hoje com uma migração de recursos e investimentos para outros rumos, né? Em tempos de crise aí ele ilustrou muito bem aí a questão econômica, que os investimentos fogem aí para o dólar e para o ouro e que em algum momento isso retorna para o mercado. E esse investimento aí volta procurando bons negócios, boas oportunidades, né? E aí o papel-chave de suprimentos em tudo isso. O Manda, ele pincelou alguns pontos que eu achei que eram bem similares aí às colocações do Marco, e achei interessante uma colocação dele em relação a métodos de entrega e tipos de contrato. Isso acho que são desafios talvez um pouco regionalizados, né? Aqui no Brasil a gente tem uma realidade de modelos contratuais e métodos de entrega. Me pareceu que algumas coisas são similares ao que o Manda colocou, outras são um pouco diferentes, né? Mas o papel da área de suprimentos para demandar inovações e conseguir melhorar a eficiência dos projetos, redução de desperdício, isso foi um ponto comum aí dos dois lados que eu achei bem interessante e queria provocar o quanto que suprimentos também não deve ser responsável em ajudar a promover a implantação de pilotos na engenharia, né? Essa necessidade de você testar novas tecnologias, testar novos fornecedores, o quanto próximo que suprimentos não precisa estar da área de inovação nas empresas, para poder facilitar, como um facilitador, né? Às vezes você testar em outras áreas aí de tecnologia, sim. E em gestão de projetos, a gente fala muito sobre teste de hipóteses, né? Então eu queria ouvir um pouco aí, Manda, o que você podia nos falar em relação a esse papel de suprimentos para ser um veículo facilitador de inovação. O em si começa com quem tem a necessidade sobre o patrimônio, porque da forma que isso está, a fragmentação em si faz com que não existe nenhuma parte isolada que precisa da inovação por si só. Não, aquilo é muito mais integrado. Como é que o suprimento poderá ser facilitador neste caso? Eu acho que... Deixa-me pensar. Eu acho que como é que nós
poderemos fazer... Talvez novos entrantes, Manda. Novos entrantes, como que o Suprimentos poderia facilitar a entrada de Construtecs, novos entrantes? Okay. Eu acho que só poderá facilitar se ser o melhor facilitador se conseguir comprovar a transparência e a segurança da metodologia em si. Eu acho que é muito pertinente esse aspecto, porque o benefício em si, entre os participantes, só poderá, eu acho que será uma percepção, na primeira fase não será algo que se possa quantificar rapidamente, porque isso requer que o projeto chegue até ao fim para poder comparar, se calhar, com um projeto similar que não teve as mesmas tecnologias, os mesmos processos. E eu acredito que, em termos de percepção, eu acredito que a transparência e as melhores, ou seja, posso dizer a transparência, a redução do tempo de resposta na tomada de decisão e redução, por exemplo, de resíduo, poderá ser, de facto, fatores pertinentes para a melhor adoção e aceleração da adoção. Não sei se consegui... Ok, muito bem. Prosseguindo. Respondeu sim, Manda. Na verdade, foi justamente uma provocação. Você colocou muito bem a questão da importância da colaboração para essa nova era, para a gente demandar e superar esses desafios. E eu acho que a resposta já tinha sido dada até, né? A questão da colaboração, ela é fundamental para... Colaboração é transparência. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, prosseguindo aqui então, o Silvio Gonçalves colocou excelente, belíssima apresentação. O Augusto Almeida, engenheiro Manda, em nome da OEA, agradecemos pela brilhante apresentação, graças às vossas iniciativas no âmbito do nosso programa EAP, Escritório de Apoio Profissional, que tem realizado várias ações de formação dos nossos engenheiros das diferentes especialidades. Obrigado, engenheiro Baltazar. O Rodrigo Rodrigues... Obrigado, engenheiro. Rodrigo Rodrigues coloca, referente ao treinamento e desenvolvimento de pessoas quanto ao uso do BIM, o fato da inexistência de um conhecimento prévio sobre o assunto poderá ser uma barreira. Um exemplo, os planeadores devem ser treinados em BIM 5D. Se não há conhecimento e práticas do BIM 3 e 4D, é possível haver esta qualificação direta ou para treinamento do 5D é necessária uma formação inicial ao nível 3 e 4D? Rodrigo Rodrigues. Carlos Rodrigues, eu posso dizer que cada especialista na sua área irá só usar parte do modelo para poder fazer melhor o seu trabalho. Como é que eu posso exemplificar isso? Quem faz o planeamento não precisa de saber fazer a geometria 3D, não vai precisar. Por quê? Porque as ferramentas, hoje em dia, de planeamento, permitem extrair, permitem a extração de informações no modelo 3D, ou seja, no modelo 3D, nos dados do modelo e na documentação, as informações necessárias para fazer o planeamento. Ou seja, existe na metodologia BIM uma coisa que se chama Design Model, ou seja, o modelo de engenharia e Virtual Construction Model, e o modelo virtual de construção, ou seja, aquela parte da construção é que permite facilitar alguém que faz o planeamento a interpretar se o modelo foi bem elaborado ou não, porque se houver incompatibilidade, o seu próprio software ligado ao modelo BIM poderá dizer que existe uma incompatibilidade. Ou seja,
quem faz o planeamento não precisa de saber como é que o modelo 3D funciona, mas quem faz o planeamento poderá identificar, de facto, que o modelo, a documentação e as outras informações relacionadas ao projeto estão coerentes ou não são coerentes, não estão coerentes, e ajudar na resolução de incompatibilidades antes do projeto entrar em execução real. Não sei se eu consegui responder. Oi, Ricardo. O Juscelino Matheus. Opa. Quem falou? Ricardo, Henrique Diniz, tudo bem? Oi, Henrique, como vai? Tudo jóia. Deixa eu fazer uma pergunta. Primeiramente, parabenizar aí a apresentação, tá bom? Do colega. E, assim, um ponto que me chamou a atenção, que eu vejo poucas apresentações trazerem isso, é a parte de gestão de comissionamento. Então, tem algumas empresas que já utilizam a gestão de comissionamento como uma área de conhecimento, é o caso da Petrobras, Vale. Eu gostaria de saber do colega como é que ele vê hoje a postura de profissionais utilizando o BIM para fazer a entrega de produto, desde o início do projeto, do empreendimento, né, até testes de qualidade e entrega do produto final ao contratante. Obrigado. Uhum. Eu falando aqui a nível da Angola, eu ainda não tenho essa experiência, nem conheço alguém que fez este processo completo. Eu não consigo explicar, mas eu acredito que quando o projeto é preparado no ambiente BIM, permite de facto, na altura da comissionamento, comparar os resultados do projeto real com os projetos previamente introduzidos no modelo, a comparação da performance. Eu sei que é possível fazer isso, essa comparação. Muito bem, Eduardo, abriu o microfone, quer falar, Eduardo? Eu ia complementar a questão do Diniz. No mercado imobiliário, eu vi recentemente uma empresa que estava se utilizando da modelagem BIM junto com realidade aumentada para que o proprietário dos imóveis, dos apartamentos, eles pudessem verificar por onde passam as infraestruturas antes de fazer algum tipo de interferência, né? Então, isso não é exatamente o comissionamento de uma planta da Petrobras, por exemplo, mas serve de exemplo de uma maneira de se usar a modelagem 3D combinada com outra tecnologia, que é a realidade aumentada, com o objetivo de reduzir o número de assistências técnicas, de ter um melhor serviço para o proprietário dos imóveis. E aqui no Brasil, uma informação interessante é que o budget destinado para reparos em unidades habitacionais, ele varia de 1 a 3% do custo da obra. Então, é realmente bem significativo você utilizar de tecnologia para tornar mais previsível, mais fácil de monitorar a gestão do ciclo de vida do produto depois da entrega. Sim, exato. Muito bem. E eu acredito, o ISO 19650 diz que depois da entrega do projeto físico, tem sensivelmente 2 a 3 anos para confirmar de que o modelo virtual corresponde ao modelo real, e a partir daí isso é um aspecto contratual, e a partir daí então poderá começar então a fase da liquidação dos contratos. Ou seja, uma coisa que eu percebi é que quando o projeto vem da modelagem BIM, quando é concluído, tem um período de 2 a 3 anos para confirmar de que a performance do patrimônio corresponde ao modelo, e só a partir daí que a liquidação contratual poderá começar. Ok, o Juscelino há várias tecnologias que podem de facto ajudar a garantir de que a coisa foi bem feita. Ok. O Juscelino Matheus perguntou qual é a estratégia da Ordem em evidenciar os planos de formação do BIM em Angola, sabendo que já existem essas formações no Brasil e na Itália.
A ordem, como instituição de utilidade pública, o que pode fazer é, de facto, identificar os seus profissionais capazes de trabalhar com a metodologia, identificar processos que podem sustentar a metodologia, ou seja, não poderá chegar a interferir até a este ponto, ou seja, nós precisamos de garantir, de dar uma opinião, de ter uma opinião pública, dizer que nós temos técnicos que sabem fazer, existem processos que garantem a colaboração, e as pessoas estão disponíveis, ou seja, a interferência até a nível das empresas privadas poderá ser um bocadinho mais difícil, mas acredito que as empresas privadas, quando souberem de que a entidade pública contratante, antes de adjudicar ou de fazer o contrato para a execução do produto, do projeto físico, deveremos passar para o projeto, para o patrimônio virtual. Acredito que os seus departamentos de engenharia deverão se adequar no sentido de ter a capacidade de interpretar as informações. Não sei se conseguir responder, mas eu acredito que a ordem não poderá ir muito mais além de confirmar de que nós em Angola temos profissionais capazes de fazer isso, temos exemplos de projetos piloto que correram bem usando as metodologias que nós comprovamos que servem para a nossa comunidade. Eu acho que a ordem, nesta primeira fase, eu acho que poderá garantir isso quando chegarmos a implementar a metodologia em Angola. Muito bem, aqui eu acredito que talvez já tenha respondido a próxima pergunta, mas eu vou pedir para que me ajude, eu não tenho certeza. Que o Canivete novamente disse o seguinte: PS a OEA pode propor-se em apoiar numa primeira fase a formação do gestor BIM para a implementação dos projetos pilotos, como referiu na apresentação? Ok, nós nesta primeira fase não vamos preparar o gestor projeto BIM em si, mas vamos preparar as especialidades, ou seja, os colégios de especialidade que produzissem as informações necessárias para que as outras áreas que possam usar as mesmas sem qualquer dificuldade. Só quando houver essa comunicação entre a especialidade em que poderemos agora subir para ter alguém que faça a gestão de informação, e temos o PMI Angola Chapter mais tarde poderá trabalhar no sentido de ter o gestor de projeto, porque o gestor de projeto continua sempre relevante, mesmo falando de projetos virtuais. Ou seja, o nosso foco neste momento é produzir as informações necessárias para sustentar o modelo, e não o gestor BIM em si. Ok, vamos tentar mais algumas aqui, que nós já estouramos o nosso tempo. Deixa eu ver aqui, que eu baixei um pouquinho aqui, eu perdi minha referência. Aqui já passou. A Filomena pergunta: por favor, engenheiro Mando ou a OEA conseguiram apresentar, contribuir com propostas, incluindo a utilização do BIM nos projetos para alteração da lei de contratação pública em Angola? Que eu não sei se acho que é uma pergunta, porque está sem a interrogação. Sim, tem. Acho que é uma pergunta, porque nós recentemente entrou na Assembleia Nacional uma proposta para ajustar a nossa lei dos contratos públicos. Doutora Filomena, não conseguimos, por várias razões, preparar, ou seja, a atividade de trazer vários profissionais para um objetivo comum é um exercício muito difícil. É mesmo difícil trazer um arquiteto para poder conversar com o engenheiro, depois vai falar com o eletrotécnico, para poder falar com o advogado, e neste ambiente é super complicado, não conseguimos, mas já estamos a preparar elementos para que na próxima proposta de lei possamos trazer algo palpável quanto à metodologia BIM. E por isso nós já temos contactos de alto nível a nível do Ministério,
no sentido de, a nível do Ministério em si, apoiar em projetos mais pequenos a metodologia, ver como é que aquilo vai funcionar, porque é pela experiência e o resultado em que nós poderemos propor fazer proposta de lei adequada à nossa realidade. Desta vez, ou seja, a lei atual, a proposta atual, nós não intervimos, mas estamos a preparar para que na próxima possamos trazer os nossos contributos como o nosso contributo quanto à inovação no setor da construção. Ok, aqui começa uma pergunta de Josemar Marília, está escrito André Batista, não sei se é um outro nome. Boa noite, engenheiro Manda, parabéns por nos brindar com essa boa partilha de conhecimentos e informação. Referiu e muito bem quando teve o cuidado de explicar para os participantes que não são engenheiros civis. Em relação ao BIM, como podemos enquadrar o mesmo nas obras que envolvem a construção civil em projetos de telecomunicações, como, por exemplo, construção de infraestrutura de estação rádio-base, construção de condutas, viadutos, etc., para a interligação de recursos necessários? Por favor, ajuda-me só a repetir, não percebi qual é a pergunta em si, ajuda-me só. Como é que o BIM poderá ajudar o gestor de patrimônio no setor das telecomunicações? Acho que é isso. Como podemos enquadrar o mesmo nas obras que envolvem a construção civil em projetos de telecomunicações, como, por exemplo, construção de infraestrutura, estação rádio-base, construção de condutos, viadutos, etc. Eu acredito que o processo será o mesmo. Poderá existir uma forma de quem precisa dessas infraestruturas, definir os requisitos dessas infraestruturas, criar um modelo virtual da sua localização exata. Eu acredito que existe a tecnologia para poder fazer a simulação quanto ao desempenho dessas infraestruturas no meio onde estiverem implementadas. E eu acho que o processo será exatamente como se fosse construir uma ponte ou construir um edifício. A tecnologia poderá ser diferente, mas o processo será o mesmo. É possível visualizar essas infraestruturas antes da sua implementação. Okay. André, pois não. Vou contribuir com o Manda aí também nessa resposta. Eu acompanhei algumas empresas. Imagina, Amanda, estamos juntos aí para somar diferentes culturas e experiências aí. Mas eu acompanhei recentemente empresas utilizando drone para fazer mapeamento de pontos, nuvem de pontos tridimensional. Isso pode ser usado em linhas de transmissão, em torres de telecomunicações. E é uma tecnologia que você consegue combinar isso com o modelo 3D. Então, serve tanto para você fazer a vistoria na rede, a manutenção das redes, para ver se teve algum tipo de desvio ou de perda, né? E também serve na especificação do projeto. Enfim, tem várias aplicações, sim, com certeza, para a tecnologia BIM na área de infraestrutura e telecomunicações, especialmente combinado com nuvem de pontos por drone. Exatamente. Ou seja, quem faz o investimento nas infraestruturas das telecomunicações poderá precisar de um engenheiro que trabalha no colégio de geografia exato para ter os nossos modelos digitais do mapa da Angola para poder fazer esta simulação. Eu acredito que sim, é possível e deve existir, tal como referido. Ok, nossas perguntas terminaram. Eu queria agradecer a participação de todos, em especial do nosso palestrante, do Manda. Muito obrigado. Eu não sou engenheiro civil, como eu já disse no outro encontro, mas foi muito enriquecedor, viu, Manda? Gostei bastante da sua palestra, foi clara, foi precisa, trouxe bastante experiência, trouxe um conhecimento muito bacana aí para o pessoal. Queria passar a primeira palavra agora para o Miguel, que é o presidente do capítulo de Portugal. Eu sei que ele não vai contar para a gente porque ele e a Anabela estão rindo tanto. Eu até gostaria de saber para me divertir um pouco também, mas eu acredito que deve ter alguma coisa entre eles, então eu não vou fazer essa pergunta indiscreta. Apenas para divertir um pouco a todos.
De novo, agradeço em nome do PMI São Paulo, passo para o Miguel, peço para que depois ele passe para o Alcides, aí, nosso anfitrião de hoje, para encerrar. Muito obrigado a todos. Olá, André. Obrigado. Todos, boa noite. Obrigado pela vossa presença Boa mais noite. uma vez. Excelente apresentação, Manda. Muito bom, muito acutilante. E está a levantar a fasquia. Nós temos aqui a Ana também na call. Ela é palestrante de Portugal daqui a 8 dias, para a próxima semana. E ela está já aqui com um desafio muito importante para entrar já na próxima área. Portanto, é muito relevante. Nós estamos aqui a desafiar e a ser provocadores também com alguns dos nossos colegas em Portugal, porque alguns dos pontos que a Amanda está a tocar são pontos críticos para nós também em Portugal. Portanto, nós convidamos também os nossos colegas portugueses para estar presentes, quer na palestra de São Paulo, quer na palestra aqui de Angola. E há aqui pontos muito importantes que são quase provocatórios para a nossa realidade portuguesa. É sempre um gosto, é sempre um prazer. E estamos a contar consigo. Diga, Amanda. E estamos a contar consigo. Vários colegas de Portugal estão bem dispostos para nos ajudar no sentido de preparar os planos de transição e outros planos estratégicos. A vida já é muito séria, temos que ser um bocadinho bem dispostos com ela, senão é uma desgraça, Amigo Alcides, a palavra. Bem, depois do Marco ter levantado a fasquia, né, penso que o Man conseguiu manter a fasquia lá no sítio bem alto. Depois terá aqui a Madureira e Madeira, né, e no final o Militão. Penso que aqui é tudo M, né? M, todos os dias, até o final do evento. Estive aqui a olhar para isso e coincidiu realmente. Manda, muitos parabéns, Manda. Penso que trouxeste aquilo que nós pensávamos que seria a nossa contribuição aqui para o PMI Angola. Levaste a bandeira de Angola bem alto, estamos muito orgulhosos pelo trabalho que fizeste, Manda. E esperar que, tal como diz aqui o Miguel, que possamos continuar a ter webinars com muita qualidade, né? E que possamos, acima de tudo, aprender todos e incrementar um bocadinho mais de valor sobre temas ligados à construção civil. Também eu não sou da construção civil, sou da engenharia informática, ainda assim já estou com vontade de começar a pegar no BIM e começar a fazer construção também. Isso é sinal que os temas vão correr muito bem e dar os parabéns aqui à organização e passar a palavra agora aqui ao nosso André. André, um prazer, André. Passa a palavra agora. Muito obrigado a todos. Manda, obrigado a todos e esperar que continuemos aqui com essa Obrigado, tá bom? Obrigado a todos. Vamos continuar. Próximo vamos trazer resultados palpáveis. Não vamos deixar isso cair. Ok, força aí. Obrigado, mano. Muito bem. Novamente, obrigado, Manda, pela sua colaboração e a todos pela participação. Eu estou muito feliz aqui por São Paulo, pelo resultado desses encontros nossos aqui, troca de experiências, de culturas diferentes, e acredito que todos estão gostando também, porque nós temos mantido aí uma audiência muito grande. E, de novo, vamos disponibilizar depois o vídeo para, eventualmente, se vocês quiserem compartilhar em suas comunidades de associados, para que esse conhecimento se espalhe, então, e que a gente possa ajudar a construir um mundo melhor diante de um cenário tão desafiador quanto essa pandemia que assolou o mundo todo. Muito obrigado a todos, proteção, saúde para vocês, para suas famílias, muito sucesso. Um abraço. Boa tarde, obrigada. Abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado.